Oi, crianças, tudo bem? Então vamos lá. E história? Na apostila 3, história, geografia, ciência, estão tudo bem menos conteúdo do que nas outras, né? Quando a gente olha as outras apostilas, a gente vai ver que vai começando a diminuir. Por quê? Porque ele faz uma apresentação, né? Pouquíssimas coisas a gente tem que ter na nossa cabecinha. Então ele começa falando o que é cidadania, que é um assunto bem importante, bem bom para todos nós, inclusive. Nós devemos aprender sobre a nossa cidadania desde bem cedo. Quanto mais cedo eu aprender o que é cidadania, mais eu vou ser um cidadão responsável no futuro. Porque a cidadania é direitos e deveres. A gente costuma só saber os nossos direitos, a gente fica em cima dos nossos direitos, mas esquece que está aliado aos deveres. Eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. E eu tenho que me preocupar com os meus deveres. Só depois que eu cumprir os meus deveres de verdade é que eu posso exigir direitos. Enquanto eu não cumpro os deveres, como que eu posso exigir direitos? Então, não é uma responsabilidade do governo, do prefeito, do vereador. Não, é minha primeiro. Primeiro eu tenho que exercer a minha cidadania, sabendo o que é, quais são os meus deveres de fato, para depois eu exigir os meus direitos. Porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. O que é viver em sociedade? É você viver em grupo. Então você tem que ter responsabilidade com o grupo que você vive, no qual você está inserido, mas você também tem que ter respeitado os seus direitos, mas dentro dos seus deveres. Sempre está associado uma coisa com a outra, né? Então, ser cidadão é ter consciência dos meus deveres, mas dos meus direitos. Então, isso é muito importante. E a gente aprende desde pequeno. Eu fico exigindo que cumpre isso, cumpre aquilo, mas eu não faço os meus deveres. Começa pelas nossas tarefas diárias. Ajuda a mamãe? É coerente em ajudar? Aí fica falando, mamãe, porque eu quero isso, eu quero aquilo, mas você fez a sua parte? Então aí a gente vai estendendo esses direitos e esses deveres para a sociedade da qual a gente faz parte. Então todo grupo que a gente está inserido, né, começa lá na primeira apostila a gente dá primeiro contato social. Qual é? A família. Então é dentro da família que eu também tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Começa aí, eu vou ampliando isso, né? Vou levando os valores que tem dentro da minha casa, vou levando para fora da minha casa, dentro da igreja, dentro da escola, do clube, da sociedade da qual eu estou fazendo parte. E aí, dentro de uns direitos e deveres muito fácil e importante é o trânsito, né? A gente vê as pessoas fazendo uns absurdos no trânsito. Aí eu vejo dos outros, mas não vejo o meu. Então, primeiro eu tenho que ver o meu, para depois eu falar. Então, se a partir do momento que eu cumpro todas as regras de verdade, eu também não vou ficar olhando os dos outros, porque não me interessa se ele fez ou não. Então, aí você está vendo um diálogo, né? Duas pessoas, duas crianças, representadas pelos personagens do coque. Os motoristas têm o direito de andar quando o sinal está vermelho para o pedestre. Devemos atravessar a rua sempre na faixa, quando o sinal estiver verde para os pedestres. Então, é uma regra importante, que nem sempre ela é respeitada. Na 9 de julho, por exemplo, ali pertinho do Itaú, a gente vê uns absurdos. Sempre a gente vê. Então, se todo mundo soubesse o seu dever, não precisava ficar falando do direito. Aí ele volta lá naquele documento que eu disse para vocês. O mais importante nosso é o nosso registro. Começa com o registro. A partir do registro, a gente vai conseguir fazer os outros documentos. E documento é uma coisa assim importantíssima. Começamos com a nossa certidão de nascimento, depois vem a nossa identidade, passaporte e outro. Passaporte é só quando a gente vai fora do nosso país, que a gente tem o passaporte. Do contrário, ele não tem necessidade. É importante. Lá fora do nosso país, a nossa identidade, a nossa certidão de nascimento não vale, vai valer o passaporte. Aí vem, né?
sobre essa ilustração, nele você pode anotar alguns direitos citados. Que direitos você acha mais importante na vida de uma criança? Após a discussão, que aí você vai dialogar com a mamãe, escreva de acordo com a sua escolha o nome de 3 direitos. Você pode circular, ou então você circula e escreve aqui na linha. Fica mais bonitinho e também para você, quais são os mais importantes, tá? Os documentos são escritos oficiais para ser utilizado como fonte de informação. Falamos isso desde a primeira apostila, desde a apostila número 1. A certidão de nascimento é o documento mais completo que a gente tem. Nele está tudo que você precisa saber de você mesmo, até a hora que você nasceu, o hospital que você nasceu, tá tudo aí, bonitinho, registrado. Né? E quando o papai vai fazer esse registro, tem até testemunha para falar que aquilo é verdade. Sem esse documento, você não tira nenhum outro documento. Então, quando perde, tem lá no cartório, né, a segunda via, a segunda cópia. É uma cópia, já não é mais a primeira, não é a original, mas ela vale tanto quanto. Aí vem o passaporte que eu disse para vocês, que é um documento quando a gente vai fora do nosso país. Aí você vai assinar lá quais os documentos que você tem. Então, logicamente que você tem mais do que um aí, tá bom? Aí depois você vai respondendo um pouquinho da história da sua vida. Quais são as brincadeiras preferidas, comida, o lugar que você gosta de passear. À medida que o tempo passa, vamos nos modificando. Todo ser humano passa por essa fase, infância, adolescência, juventude e velhice. Lá, lembra do ciclo da vida? Tá bem claro aqui, tá vendo? Ciências. Então, nessa fase bebê, o que você já fez, né? E o que pensa em fazer? Nessa fase bebê, quem vai poder te ajudar aí? A mamãe, lógico, porque que você não vai lembrar o que você fazia, né? As suas artes, as suas brincadeiras, as suas gracinhas. Então, você vai registrar aqui. Criança é o momento que você está agora. Você mesmo pode fazer. Agora, o que você pretende? Por isso que ele fala, o que você pensa em fazer quando você for um adolescente, quando você for adulto. Esse assunto aí é muito bem, veio bem dentro do que a gente está mais precisando agora. Uma vacina. O que é a vacina? Nada mais do que uma prevenção, né, para a gente não pegar determinada doença. No Brasil, a vacinação é um dos melhores do mundo, sabe? O nosso sistema de saúde dentro de vacina. Só que existe muita gente que não valoriza isso. E isso é importantíssimo, que a gente reza todos os dias para que venha logo uma vacina para a Covid-19, né? E vocês têm esse documento também, que chama Carteirinha de Vacina. Ele é um documento importante na nossa vida. Aí vem sobre as campanhas, né? Qual é a campanha, com certeza as mais importantes, tá aqui a poliomielite, que vocês com certeza todos tomaram essa vacina. Ela é importantíssima, tanto que ela é símbolo de campanha de vacina. Antigamente falava do Zé Gotinha, tinha personagens andando pela rua. Hoje eu não sei como é que está, mas ela é importante e ela é muito valorizada. Em 2006 foi a rotavírus, outra vacina importante, né, que foi colocada no nosso sistema de saúde. Para que teve um objetivo. Então você vai olhar, vai ler qual é aqui, qual é o objetivo do Dia Nacional da Prevenção da catapora. Presta atenção, tá? São 2 vacinas importantíssimas. E observe o cartaz aqui, que é esse daqui do ladinho. E o que está falando? Qual é o assunto em destaque? Nessa atividade, você vai marcar 1, 2, no máximo 3 vacinas que você tomou. Também não precisa ser nessa sequência aqui, você tomou a primeira dose, segunda dose, terceira dose. Não, você pode marcar do seu jeitinho mesmo. Eu costumo, as crianças dos anos anteriores sempre costumam completar só essa primeira aqui. Então são 4 vacinas. Fica a critério de vocês. Pega a carteirinha com a ajuda da mamãe,
marca e pronto. Aí são um dos direitos lá da Declaração Universal, né? Direitos a todo cidadão brasileiro tem direito à educação. Toda criança tem direito a receber educação primária, que é essa que vocês estão tendo, são as primeiras. Houve um tempo, é verdade isso daqui, que as meninas eram proibidas de estudar. E também depois foi uma longa história até aí. Aí começou a estudar as meninas, mas era escola só de menina, escola só de menino. Depois passou sala de aula só de menina, sala de aula só de menino. Depois foi mista, misturou menina e menino na mesma carteira, né? Então compartilhava. Era até engraçado algumas fotos que a gente vê sobre isso. Hoje a escola mudou bastante, tornou um lugar bem legal, bem prazeroso, né? Porque convive menino e meninos na mesma sala, compartilha lanche, compartilha brincadeira, mudou bastante, mas foi uma longa trajetória até aí. Os avós de vocês, talvez os avós, pode contar algumas coisas bem legais dessa época aí também, legais e ruins. Em outro momento da história havia escola para meninos e escola para meninas. Mas hoje meninos e meninas estudam na mesma escola, até na mesma sala, não disse? Era assim. Eu mesmo estudei numa sala que só tinha menina. Quando eu fiz o meu primeiro ano, que hoje é o segundo ano, a minha sala só tinha menina. No segundo ano só tinha menina, que é o terceiro ano. No quarto ano é que misturava. Veja só que coisa, né? E no intervalo também a gente não misturava. Aí vem os direitos das crianças, os 10 mais importantes, só das crianças. Observa, leia, vê se tem algum aí que você acha que não está sendo respeitado na cidade, no país, não sei. Vai olhando, vai lendo, pensando sobre cada um deles. E aí, olha só. Que lugar é esse aqui? Olha bem a figura, olha bem como é que está o cenário. E esse aqui? Olha só, então essa é a figura A e essa é a figura B. Que lugar está representado nas imagens? Nas duas. Pode ver que é a mesma situação, só você prestar atenção. Qual é a semelhança? E qual é a diferença? Não é porque uma está branca e preta e a outra está colorida. Preste atenção na diferença aí. Acabou. É só isso, história, tá? Aí nós já começamos e terminamos. Beleza? Então, tchau, até a próxima.